E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundado. Bom, vamos direto ao ponto. A gente costuma pensar na história do Brasil e no sistema educacional como duas coisas completamente diferentes, né? Tipo, guardadas em gavetas separadas da nossa cabeça. Mas a verdade é que história e educação não são temas isolados. Na real, elas são campos de batalha totalmente interconectados. É literalmente o palco onde a longa luta pela democratização no Brasil acontece. Na nossa explicação de hoje, a gente vai pegar um material denso e transformar num resumo super dinâmico para entender exatamente como as salas de aula e os movimentos políticos moldaram o país. Bora lá? E isso já puxa a gente direto para a força dessa frase do Paulo Freire. Ele traz para a gente o que podemos chamar de lente do poder. É aquela ideia de que a cultura e a escolarização são, no fundo, sistemas de poder. Não tem nada de inocente ou neutro nisso. Pensa bem, para Freire, não existe ficar em cima do muro quando se fala em conhecimento. Educar é sempre uma escolha. Ou a gente escolhe o conformismo ou a libertação. Simples assim. Então, para organizar as ideias, a gente vai passar rapidinho por 5 pontos. A educação como ato político, os anos de chumbo do golpe e da repressão, a luta pela redemocratização, a exclusão escolar invisível e, para fechar com chave de ouro, o que seria o caminho para uma escola justa. Ponto 1. A educação como ato político. É crucial a gente entender que as teorias de educação do passado não eram só sobre ensinar a ler e escrever, tá? Elas eram a base de uma baita resistência cultural. O grande lance aqui é sacar uma divisão muito clara. De um lado, a gente tem o que o Paulo Freire chamou de educação bancária. Imagina um banco mesmo. O professor vai lá e só deposita conteúdo na cabeça da galera, que fica passiva ouvindo como se fossem caixas vazias. Do outro lado, surge uma força contrária incrível, a pedagogia decolonial, com teóricos brilhantes tipo o sociólogo colombiano Orlando Fausto Borda. Ele criou a ideia da pesquisa-ação participativa. Sabe o que significa? Significa que você não faz pesquisa sobre uma comunidade, você faz com ela. Educar vira um ato de resistência política. É bater de frente com a dominação e dar voz aos saberes que a sociedade sempre marginalizou. E o mais louco é que essa disputa saía das escolas e ia direto para os palcos e para as rádios. Nas décadas de 50 e 60, a cultura brasileira estava fervendo num embate que refletia visões de país totalmente diferentes. De um lado, a gente tem a figura do engenheiro, representada pela bossa nova do João Gilberto. É algo racional, limpo, milimetricamente moderno. Em contrapartida, aparece o bricoler, com a galera da Tropicália. Aí o negócio é o excesso, é guitarra elétrica misturada com tambor, é performance, é grito. A arte virou um veículo absurdo para mostrar que existiam projetos políticos muito diferentes para o Brasil. E isso nos leva ao ponto 2, o golpe e a repressão. Porque, esses embates culturais logo virariam uma guerra institucional declarada. No comecinho dos anos 60, o governo do João Goulart propôs as chamadas reformas de base. E, bom, isso assustou demais a elite conservadora. O autoritarismo não acontece do dia para a noite, ele se constrói em etapas. O golpe de 64 não foi um evento isolado, foi o início de um fechamento sistemático. Começou com cassações, escalou para as 5 em 1968 com censura absoluta e perda de direitos, e no meio disso tudo ainda teve o tal do milagre econômico, que fez a economia crescer, mas gerou uma desigualdade gigantesca. Isso tudo durou até a abertura lenta, lá do Geisel, em 74, que se arrastou até 85. E a realidade prática dessa exclusão era implacável. A censura não era só alguém proibindo uma musiquinha aqui ou ali. Era uma verdadeira máquina burocrática do Estado, baseada na doutrina de segurança nacional, que tratava os próprios cidadãos como inimigos. Olha que fascinante, isso é a aplicação perfeita daquela educação bancária que a gente acabou de ver. O objetivo era manter todo mundo dócil, arrancar o pensamento crítico pela raiz e espalhar o terror ideológico nos jornais, no teatro e na música. Ponto 3. A luta pela redemocratização. A sociedade aguentou firme e pressionou o sistema. Mas aqui fica uma reflexão provocativa. Será que o fim da ditadura em 1985 acabou com a exclusão no Brasil de uma vez por todas? Pois é, a resposta sociológica para isso é um belo não. Os anos 90 trouxeram a chamada era neoliberal. A gente teve o Plano Real, que estabilizou a moeda e deu um alívio gigante na inflação, o que foi ótimo. Só que, ao mesmo tempo, essas políticas vieram com privatizações, juros nas alturas e um custo social altíssimo. O Brasil se modernizou na economia, com certeza, mas as desigualdades profundas continuaram ali intactas. A batalha social saiu das ruas e dos porões da ditadura e virou uma parada muito mais velada, silenciosa, dentro das próprias instituições. Ponto 4. A exclusão escolar invisível. É aqui que o jogo muda.
porque essa batalha silenciosa entrou com os 2 pés na porta das salas de aula. Os sociólogos Bourdieu e Champagnat explicam isso de um jeito que faz a cabeça explodir. Eles dizem que a exclusão mudou de cara. Antes, a gente tinha a exclusão antiga, que era direta e reta. Se a pessoa era pobre, a porta da escola nem abria para ela. Ponto. Mas aí veio a democratização do acesso, a escola massificou e surgiu a nova exclusão. Agora é uma eliminação adiada. A galera mais pobre consegue entrar na escola, só que o sistema vai lentamente empurrando esses estudantes para caminhos sem prestígio, para becos sem saída. Eles viram os excluídos do interior. Ou seja, democratizar o acesso não significou nem de longe democratizar o sucesso. E o Bernard Lahire, outro sociólogo, vai ainda mais fundo com a ideia de crenças coletivas. Pensa comigo. Uma diferença entre 2 pessoas só vira uma baita desigualdade porque a nossa sociedade decidiu coletivamente que o diploma escolar vale ouro. Segundo Lahire, o lado mais cruel da meritocracia é que ela convence o estudante que fracassou de que a culpa é 100% dele. A pessoa perde a oportunidade e ainda sai com a autoestima no chão, achando que não tem mérito, quando na verdade estava competindo no sistema viciado desde a linha de largada. Ponto 5. O caminho para a escola justa. Com tudo isso na mesa, como é que a gente revida? O que as teorias dizem que precisa ser feito para construir uma sociedade realmente democrática? Aí entram os pesos pesados da resistência educacional. O Gramsci defende com unhas e dentes a escola unitária. Para ele, não existe essa de separar quem vai ser o chefe que pensa e o peão que aperta botão. A escola tem que misturar cultura geral, técnica e formação política para todo mundo igual. Aqui no Brasil, o grande Anísio Teixeira comprou essa briga. Ele batia na tecla de que a educação não é privilégio, é direito universal. Para acabar com a famosa escola dupla, uma rica para a elite e uma precária para o povo, o Anísio exigia escolas públicas gigantes, fortes, de excelência e em tempo integral. Hoje em dia, o sociólogo François Dubet tenta responder aquela grande pergunta. Afinal, o que é uma escola justa? E olha, não tem resposta fácil. Ele deixa claro que apostar todas as fichas só na meritocracia pura é perigoso demais. A gente precisa de uma combinação de princípios se quiser algo que realmente funcione. Então, vamos ao passo a passo do Dubet. Primeiro, a gente tem que aceitar a meritocracia como uma ficção necessária. Não dá para simplesmente apagar ela do mapa, mas a gente precisa saber dos limites dela. Segundo, aplicar a justiça distributiva. Basicamente, dar mais suporte para quem chega com menos vantagens. Terceiro, garantir o mínimo para todo mundo. Todo estudante tem que sair com competências básicas garantidas. Isso é sagrado. E quarto, garantir que os diplomas tenham uma eficácia social real, para não virarem só um pedaço de papel inútil na hora de procurar emprego. Mas se a gente fosse resumir a teoria inteira do Dubet numa única frase para levar para a vida, seria essa aqui: uma escola justa não humilha os vencidos. Num sistema de massas gigantesco, é óbvio que nem todo mundo vai virar presidente da empresa. Mas o papel de uma escola, de verdade, é preservar a dignidade de cada pessoa. O fato de alguém não ser o primeiro da classe não pode diminuir o valor que esse ser humano tem na sociedade. A gente viu nessa análise que a história política de um país e a estrutura das escolas são, no fim das contas, a mesmíssima discussão sobre poder, controle e liberdade. Entender as ferramentas do passado é a única forma de a gente enxergar e combater as exclusões invisíveis de hoje. Então fica aquela reflexão para fechar. A democracia é e sempre vai ser uma conquista diária. No meio dessa disputa eterna entre controlar ou libertar, qual é o papel que a educação joga na construção do nosso Brasil? Fica aí o pensamento. Valeu demais por acompanhar essa explicação, bons estudos para todo mundo e até a próxima.